Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Porquanto todos os homens que se seguiram Baal-peor, o Senhor teu Deus os destruiu no meio de vós. Esses versículos querem dizer que estatutos de juízo são termos técnicos que se referem a elementos comuns e textos pactuais. Eles ocorrem junto repetidamente em Deuteronômio, e sempre para descrever as exigências do Senhor a seu povo Israel, com que ele entrará em comunhão pactual. Baal-peor era o lugar da Transjordânia onde Israel pela primeira vez foi seduzido à adoração licenciosa da divindade da fertilidade. Baal-peor. Como resultado, o Senhor ordenou que Moisés matasse todos os homens que participassem desse paganismo sexualmente deturpado. Versículo 4. Mas vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje estáis vivos. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que façais isso na terra e vais possuir. Portanto, guardai e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e vosso entendimento. Aos olhos das nações que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão perto deles como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos? Esse versículo quer dizer que a referência aos deuses das nações sugere apenas que as nações acreditavam que seus deuses existiam, entretanto, é evidente que não existiam. Versículo 8. E que a nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos que, com toda a lei, essa lei que apresento diante de vós nesse dia, somente cuida de ti mesmo e mantém a tua alma diligente para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, para que não se afastes do teu coração todos os dias da tua vida, mas ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Especialmente no dia em que estivestes diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viveram, e para que possam ensinar a seus filhos. E viste e ficaste ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouviste a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou, e o pacto que ordenou que cumprieis os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Esse versículo quer dizer, os 10 mandamentos eram os princípios fundamentais para os quais o pacto entre o Senhor e Israel estava assentado. Como ocorre com textos legais em geral, deve haver 2 cópias. Êxodo 32:15 ressalta que cada uma das 2 tábuas de pedra estava escrita em ambos os lados. Versículo 15. Portanto, cuidai-vos e vós mesmos, pois não viste modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagens de escultura semelhante a qualquer figura semelhança do macho ou da fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa nos céus, e a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra.
Esse versículo quer dizer conceituar Deus numa forma manufaturada significa limitar seu poder e glória. Adorar os ídolos de outros deuses significa negar a singularidade e a soberania de Deus. Versículo 19. E não levante os teus olhos aos céus, e quando vires o sol e a lua, as estrelas e todos os exércitos dos céus, seja impelido a adorá-lo, e sirva aquele que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos virou da fornalha de ferro, até fora do Egito, para que lhe sejais um povo de herança, como sois neste dia. Esse versículo quer dizer que a descrição do Egito como uma fornalha de ferro é uma metáfora para a fundição ou um cadinho cuja função era fundir metais sob um calor tão intenso que todas as escórias e as demais impurezas eram separadas dele, deixando os puros e os hábeis. O Senhor tinha permitido que Israel sofresse no Egito, para que estivessem melhor preparados para serem o povo de sua herança. Versículo 21. Mas o Senhor tomou e os tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que lhe jamais um povo de herança como sois nesse dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra, que o Senhor Deus, teu Deus, vos dará por herança. Mas devo morrer nessa terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis essa boa terra. Cuidai-vos, para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é o fogo consumidor e um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhas de filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocá-lo a ira. Neste dia eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passastes no Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruído. E o Senhor vos dispensará entre as nações e restareis pouco em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. Esse versículo quer dizer que os pagãos e as nações, mais imediatamente em vista, são assírios e os babilônicos, que levaram cativos Israel e Judá, respectivamente. Desde então, Grécia, Roma e outras potências mundiais têm sucessivamente desarraigado o povo judeu por vários motivos, inclusive por sua violação do pacto que o Senhor fez com eles. Versículo 28. E ali servireis a Deus obras das mãos dos homens de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiveres em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e se obedeceres a tua voz. Porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto dos teus pais que ele jurou a eles. Esses versículos querem dizer que quando Israel fosse para o exílio, eles achariam o Senhor quando o procurastes com todo o teu coração e toda a tua alma. Contudo, a promessa deixa claro que isso iria acontecer porque eles realmente retornariam ao Senhor nos últimos dias. A promessa do Senhor ao seu povo escolhido serão concretizadas porque Ele jurou por sua própria reputação, por assim o faria. Consequentemente, Ele provê a graça pela qual Israel pode crer, arrepender-se e voltar. Versículo 32. Porque pergunta agora os dias que são passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra,
E porque desde uma extremidade do céu até a outra se aconteceu alguma coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta? Algum povo ouviu a voz do Deus falando no meio do fogo, como tu ouvistes e viveste? Ou teu Deus tentou ir e tomar para si uma nação no meio de outra nação, por tentações, por sinais, por prodígios, e pela guerra, e com mão forte, com braço estendido, e com grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito, diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubesse que Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Esses versículos quer dizer que coisa tão grande refere-se a todo o complexo de eleição divina de Abraão para estabelecer uma nação, a libertação desse povo do cativeiro egípcio, o ato grandioso de Deus de firmar um pacto com eles e ser cuidadoso por eles desde então. Este evento foi singular na história do mundo. Versículo 35. A ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, e não há nenhum outro senão Ele. Do céu Ele fez com que ouvisses a sua voz, para que Ele pudesse te instruir, e sobre a terra Ele te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. E porque Ele amou os teus pais, e por isso escolheu as suas sementes depois dele, e te tirou do Egito diante dos teus olhos, com o seu grande poder, para promover diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para que te introduzir na tua terra e dá-la a ti como herança, como é neste dia. Portanto, hoje saberás e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus, e em cima do céu e embaixo da terra não há nenhum outro. Portanto, guardarás os seus estatutos e seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que tudo te vá bem, e com os teus filhos depois de ti, e para que possas prolongar os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então Moisés separou as 3 cidades deste lado do Jordão e voltadas para o nascente. Este versículo quer dizer que antes da morte de Moisés e da conquista de Canaã, ele escolheu 3 cidades como lugares de refúgio para pessoas acusadas de homicídio, porém não condenadas. Uma no território de Ruben, uma no território de Gade e a terceira no quinhão de Manassés. Versículo 42. Para que pudesse fugir para lá o homicida, que matasse o seu próximo involuntariamente, e quem não odiasse em tempos passados, e que fugindo a uma cidade pudesse viver. Esse versículo quer dizer que o homicida é qualificado aqui como causando a morte de uma pessoa sem a intenção e sem premeditação. Se o acusado odiava a vítima, poderia ser suspeito de homicídio premeditado, e neste caso nenhum refúgio poderia ser suficiente. O homicídio culposo é definido hoje de maneira semelhante como acidental ou sem intenção criminosa. Versículo 42. A saber, Bezer no deserto, na planície dos Rubenitas, a Ramote e Gileade dos Gauditas, e Golã e Bazã dos Manassitas. Esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito. Deste lado do Jordão, no vale diante da Bet-peor, na terra de Seom, reis de amorreus que habitavam em Esbom, é que em Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram a sua terra e a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam deste lado do Jordão para o nascente. E desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Armon, está o monte Sião, que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão para que o leste até o mar da planície, sob as nascentes de Pisga.